Estamos no mês de março do ano 2023. Neste mês de março, foi sepultado em Itápolis o Lelão, Alexandre de Toledo, nosso amigo, a quem estou dedicando esta aula. Lelão foi meu aluno na década de 70, fazendo cursinho para ingressar na medicina. Durante o cursinho, se apaixonou pelo direito. Mudou de opinião, fez exame então de vestibular na Universidade de São Paulo, onde ele foi muito bem classificado, com opção para fazer o curso da manhã, que era mais procurado. Se matriculou à noite para poder trabalhar de dia e manter os estudos. É com muito respeito, com muita saudade, com muita admiração que eu falo do Alexandre. No sepultamento da minha filha, ele declamou em voz alta uma oração. Eu agora, em voz alta, declamo um poema para o Alexandre, o nosso amigo Lelão. Antero do Quental. Na mão de Deus, na sua mão direita, repousou afinal meu coração. Do palácio encantado das ilusões, desci passo a passo a escada estreita. Como flores mortais com que se enfeita a ignorância infantil, despojo vão, depus do ideal e da paixão as formas transitórias e imperfeita. Como criança em lôbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada e atravessa sorrindo selvas, mares, areias do deserto, dorme teu sono, coração liberto, dorme na mão de Deus eternamente. Aula número 97. De Os Lusíadas, o gigante Adamastor. Divisão das estrofes em orações é análise sintática. O gigante Adamastor. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, cortando os mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados na cortadora proa, vigiando, uma nuvens que os ares escurece, sobre nossa cabeça aparece. Tão tenebrosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão em algum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo, esse clima e esse mar nos apresenta, que maior coisa parece que a tormenta. Não acabava, quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, disforme e de grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheias de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros, que bem posso certificar de que esse era o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foi do mundo, com um tom de voz nos fala horrendo e grosso, que pareceu sair do mar profundo. Arrepiam-se as carnes e os cabelos, a mim e a todos, só de ouvi-lo e vê-lo. E disse, ó gente ousada, mas que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Tu, que por guerras cruas, tais e tantas, e por trabalhos vãos nunca repousas, pois os vedados términos quebrantas, e navegar meus longos mares ousas, que eu há tanto tempo já que guarde tenho, nunca arados de estranho ou próprio lenho? Pois,
Vens ver os segredos escondidos da natureza e do úmido elemento? A nenhum grande humano concedido de nobre e imortal merecimento? Ouve os danos de mim, que apercebidos estão a teu sobejo atrevimento. Por longo mar e pela terra, que ainda has de subjugar com dura guerra. Sabe, que quantas naus, essa viagem que tu fazes, fizerem de atrevidas, inimiga terá essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada, que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano que o perigo. Aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu, suma vingança, e não ficará só nisso o dano de vossa pertinácia e confiança. Antes, em nossas naus vereis cada ano, se é verdade o que meu juízo alcança, naufrágios, perdições de toda sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Mas ia por diante o monstro horrendo, dizendo nossos fados, quando alçado lhe disse eu: quem és tu? Este estupendo corpo, certo, me tem maravilhado? A boca e os olhos negros retorcendo, e dando um espantoso e grande brado, me respondeu com voz pesada e amara, como quem da pergunta não gostara: eu sou aquele oculto e grande cabo, a quem chamais vós outros tormentório, que nunca Ptolomeu, Pompônio, Estrábio, Plínio e quantos passaram fui notório. Aqui toda a africana costa acabo, nesse meu nunca visto promontório, que para o polo antártico se estende, a quem vossa ousadia tanto ofende. Nós acabamos de ouvir o gigante Adamastor, canto que aparece no canto 5 de Os Lusíadas. Observe que são 10 cantos de Os Lusíadas e o quinto é o do meio. É como se fosse uma cúpula que vai dominar agora todo o canto quinto, o gigante Adamastor. Também na Odisseia, Atlas se transforma em montanha depois que vê a cabeça de Medusa. E o gigante Adamastor aparece em espírito para Vasco da Gama, porque se transformou em pedra como castigo pelos amores que teve por Tétis. Abraçando uma pedra, um monte de pedra, pensando que era Tétis, ele se transformou no Cabo da Boa Esperança, naquela costa africana. É o símbolo de todos os perigos por que vai passar o povo português. É uma ideia de que o homem, para conquistar o mundo, tem que passar por dificuldades. E as dificuldades, enchentes, sepultamentos, afogamentos, trovões, tudo isso o homem tem que transpor para conquistar o mundo. Lá é conquista, é o local símbolo, dando a curva no Cabo da Boa Esperança e se dirigindo para a Índia, o homem venceu, descobriu um novo caminho e, por conseguinte, toda a história moderna está pautada nesse fato histórico. O gigante Adamastor é a dificuldade, símbolo da dificuldade por que passarão os povos lusitanos. Em O Gigante Adamastor de Os Lusíadas,
Camões mostra a dificuldade do povo português nas conquistas marítimas. Fernando Pessoa, em seu Mar Português, diz a mesma coisa, numa linguagem moderna. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram para se casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vou colocar no vídeo a estrofe número 43 do Gigante Adamastor, para efeito de análise sintática, divisão de período em orações. Sabe que quantas naus esta viagem que tu fazes fizerem de atrevidas, inimiga terão essa paragem, com ventos e tormentas desmedidas, e da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Leia comigo, eu vou interpretando cuidadosamente. Estou lendo uma apostila minha, usada em colégio, em cursinho. Leia comigo. Está aí o texto no vídeo. Sabe tu, fica sabendo, que todas quantas naus e atrevidas fizerem esta viagem que tu fazes, terão essa paragem por inimiga, por adversária, com ventos desmedidas, com ventos e tormentas desmedidas. E na primeira armada, o profeta se refere à primeira viagem que havia de ser feita depois de Vasco da Gama. É a viagem de Pedro Álvares Cabral, em que naufragaram 6 navios. Um deles comandado por Cabral. Observe que essa viagem é antes de 1500, Camões sabe o que vai acontecer, e aqui funciona como profecia. O gigante está fazendo a profecia. Então, aquele primeiro que cruzar essa parada, esse local, terá seu castigo. É o Pedro Álvares Cabral. Então, e na primeira armada, aquela de Pedro Álvares Cabral, que fizer passagem por essas insofridas ondas. Que são insofridas ondas? São ondas virgens. Ondas pelas quais não se passaram, não se navegaram. Então, que se fizer passagem por essas ondas insofridas, eu farei, de improviso, castigo tamanho, que seja maior o dano que o perigo. O que é um castigo em que o dano é maior que o perigo? Em que seja maior o dano do que o próprio perigo, ou seja, a própria morte. Dessa maneira, não há perigo. O desastre é rápido, é momentâneo. Um avião que explode no ar não corre perigo nenhum. É momentâneo, é rápido. É o que aconteceu com Pedro Álvares Cabral. Vamos analisar esse período em orações. Já estou dando aula de análise sintática desde a aula 82.
iremos até a aula número 100. Eu reconheço que o texto de Camões é complexo, mas eu prefiro dar complexidade do que a simplicidade. Quem tem o mais, sempre tem o menos, está consagrado. Quem tem o menos, dificilmente terá o mais. Então, o linguajar é clássico e isso abre a mente do leitor, possibilita uma redação mais adequada no momento em que ele quer. Possibilita citações em descrições, em narrações, em dissertações. É o conhecimento geral. Nós vamos então grifar os verbos. Nós vamos grifar os conectivos. Conectivo é conjunção e pronome relativo. Os conectivos colocamos um quadrado. Os verbos, um traço embaixo dele, marcando o verbo, e um traço de separação em que a lógica me ensina que a oração terminou naquele local. Vamos ver. Sabe, verbo. Grifamos. Sabe que. Conjunção. Grifamos. Podemos colocar um traço vertical de separação depois de sabe e antes de que. Sabe que. Quantas? Conectivo. Conectivo. Conjunção. Grifamos num quadrado quantas. Quantas naus esta viagem que. Conjunção. Pronome relativo. É conectivo, não é conjunção. É pronome relativo. Quantas naus esta viagem que tu fazes? Por que esse que é pronome relativo? Porque une duas orações e representa na segunda um termo da primeira. Que tu fazes. Ou seja, tu fazes esta viagem. É isso que ele está dizendo. Fazes, verbo, um traço embaixo. Fizerem, verbo de atrevidas, inimiga terão. Verbo, essa paragem com ventos e tormentas desmedidas. Traço de separação. Sabe, traço, que um traço de separação. Esta viagem, um traço de separação. Que tu fazes, traço de separação. Fizerem de atrevidas, traço de separação. Inimiga terão essa paragem com ventos e tormentas desmedidas, um traço de separação. Até este momento, vamos ver como é que nós estamos. Oração principal. Sabe. Sabe o quê? Vê se você consegue destacar comigo o objeto direto do verbo saber, que é uma oração. É um objeto direto oracional. Sabe que. Seria, sabe que quantas naus essa viagem? Não, porque aquele quantas inicia uma oração. Já disse que uma oração, o conectivo, por regra, está na cabeça da oração. Sabe que quantas naus essa viagem que tu fazes, será que é isso? Sabe que tu... Não, lógico que não. Esse que inicia outra oração. Então a oração é: sabe que inimiga terão esta paragem com ventos e tormentas desmedidas. Está aí o objeto direto oracional. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quantas naus
esta viagem fizerem de atrevidas. Proporcional. E que viagens são essas? Que tu fazes. É o adjetivo de viagem, subordinada, adjetiva, restritiva. Vamos continuar. Vamos ver a segunda parte da estrofe. Nós analisamos uma parte da estrofe, são 8 versos. Eu analisei 4 versos. Agora vamos ver a segunda parte da estrofe. E da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, eu farei de improviso tal castigo que seja maior o dano que o perigo. Muito bem. Vamos grifar os verbos. Fizer, farei, seja. Os conectivos. E da primeira armada. Põe um traço vertical depois da armada. Que, com pronome relativo. Assinala o que? Traço antes dele, vertical. Que passagem fizer por essas ondas insofridas. Traço vertical depois de insofridas. Eu farei de improviso tal castigo. Paramos. Com traço vertical. Que seja maior o dano que o perigo. Que, conjunção. Antes do que um traço vertical. Seja o verbo. Maior o dano que um traço vertical antes do que o perigo. Agora é simples. Arrancando as orações nessa segunda parte da estrofe. E da primeira armada eu farei de improviso tal castigo. Oração coordenada, sindética, aditiva, porque vem ligada pela conjunção e. E da primeira armada, que passagem fizer por essas ondas insofridas. Armada que fizer passagem por essas ondas insofridas. Esse que é um pronome relativo. Então, oração subordinada, adjetiva, restritiva. Então, da primeira armada, eu farei de improviso tal castigo, que seja maior o dano. Oração subordinada consecutiva, é a consequência da oração anterior. Eu farei de improviso tal castigo, tamanho castigo, e vem a consequência, que seja maior o dano. Consecutiva. Que o perigo, com verbo subentendido, verbo ser subentendido, oração subordinada comparativa. Termos das orações. Algumas coisas. Sabe tu. Imperativo, sujeito, tu. Quantas naus esta viagem que tu fazes fizerem? Qual é o sujeito de fizerem? Elas, as naus. Fizerem de atrevidas, terão inimiga essa paragem. Quem terão? Elas, as naus. E da primeira armada que passagem fizer por essas ondas insofridas, a armada que fizer passagem. Qual é o sujeito que fizer? A armada. Mas qual é a palavra na oração que representa a armada? O pronome que representa a armada? Que. Então, e da primeira armada, a qual armada que é esse que fizer passagem por essas ondas insofridas? Sujeito da oração é o que, como pronome relativo. Eu farei de improviso tal castigo, que este castigo seja maior o dano que o perigo. Que o dano seja maior que o perigo. Estou ensinando análise sintática desde a aula número 82 e vamos até a aula 100. Só para lembrar, análise sintática, também chamada análise lógica, é programa dos exames do Enem e da FUVEST. É programa do primeiro colegial, segundo e terceiro colegial.
Como é muito comum haver perguntas de interpretação de textos, aliás, que constitui a maioria das perguntas de língua portuguesa nos exames que se vê ultimamente. A análise sintática, a análise lógica ajuda a entender um texto. O que é análise? É a decomposição de um elemento em suas partes. Se a análise for material, eu faço análise da água, H2O, e analiso em H e O, duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. E a síntese é a união das parcelas para o todo. Quando o orador fala, ele faz uma síntese. E eu, que sou adversário dele naquele assunto, eu faço uma análise para combatê-lo, daquilo que ele falou. Quando um poeta escreve uma ode, um poema, ele faz uma síntese com as palavras do magnífico poema que escreve. E eu, através da análise, eu faço a crítica ao poema dele. E quando alguém escreve uma redação no exame da FUVEST ou do Enem, ele faz uma síntese de palavras e aquele examinador, aquele professor, está fazendo uma análise da dissertação, da narração ou da descrição do candidato. Essa é a importância da análise sintática. Sem a síntese, um orador não fala. E sem a análise, o opositor não sabe criticar. A análise material é da matéria, do terreno, da pedra, do ouro, da prata, do mar, da água, do ar. A análise ideal é do espírito? É a análise que o psiquiatra faz da alma? Ou a análise que o professor faz do pensamento? E o pensamento é expresso em palavras e ele analisa a palavra. Análise e síntese. Quem sabe fazer análise, sabe criticar, julgar e se opor a uma ideia. A aula de hoje foi o gigante Adamastor e a análise sintática. Para terminar a aula, como desfecho, Fernando Pessoa, o mesmo assunto, o mostrengo, que é o gigante Adamastor. É o gigante Adamastor de Fernando Pessoa. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar à roda da nau, voou 3 vezes, voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse, tremendo: ele rei, D. João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo, e rodou 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que eu só posso? Que moro onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: ele rei D. João II. 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme quero o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma
teme e ronda as trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, el rei D. João II. A minha pátria é a língua portuguesa.